19 de novembro de 1986, meia-noite e 37. Southside de Chicago. Um Cadillac marrom encosta na esquina da rua 79 com a Alice. Lá dentro, Willie Fluky Stokes está largado no banco de trás. Sem diamantes, sem ouro, nada de seda, só um abrigo de moletom e uma jaqueta de couro. A namorada dele pega as sacolas de mercado. O motorista Ronald Johnson trava o carro no estacionamento. Dois vultos surgem de trás de um carro parado. Escopeta pistola o vidro estilhaça. Fluke leva chumbo grosso direto no peito. Johnson também é atingido. 4 tiros, 5-6. O segurança na escolta dispara para o alto, nem tenta acertar os atiradores. Eles saem andando frios calculistas. 7.000 pessoas vão aparecer para se despedir no velório. Vão enterrar o homem segurando um telefone e calçando sapatos de couro de piton azul na mesma funerária onde ele enterrou o filho num caixão em formato de Cadillac 2 anos antes. Stevie Ray Vaughan já tinha transformado os dois em lenda, mas hoje à noite, o rei do Southside sangra num Cadillac traído pelo cara que recebia para proteger ele. Essa é a história. Southside de Chicago dos anos 70 até o meio dos anos 80. Se tu visse um sujeito de terno de seda, anéis de diamante do tamanho de moedas de prata, pulseiras de ouro nos 2 braços e um F cravejado no pescoço, tu sabia exatamente quem era. William Morris Stokes, nascido em 12 de dezembro de 1937. O vulgo dele era Fluke. Ele pilotava Cadillacs, uma frota deles tinha um conversível customizado com a placa escrito Fluke 2. Quando ele pisava na rua 47, o mundo parava. Apertava mãos, lembrava nomes, distribuía notas de 50 e 100 dólares como se fosse cartão de visita. As senhoras ganhavam perus no dia de ação de graças. Famílias sendo despejadas tinham o aluguel atrasado pago e mais 1 ano adiantado na conta. A casa pegou fogo, Fluke arrumava outra. A molecada queria jogar bola, Fluke patrocinava o time. A quebrada amava o cara. Mas ó o que a quebrada não via. De 20 a 40 biqueiras rodando 24 horas por dia. Cocaína, heroína. Cada ponto faturando de 20 a 60 mil dólares por semana. Faz as contas. É $1 milhão a cada 7 dias. 200 funcionários na folha. Um império disfarçado de salão de sinuca no Southside. Para a receita ele estava desempregado. No imposto dizia ser jogador profissional e o Fluke interpretava bem o papel. Vegas todo fim de semana. Conhecido por ganhar ou perder 250 mil numa única viagem, nunca perdia uma noite no turf. O apostador era esse o papo. Mas os federais sabiam a real. O detetive Michael Pochordo ficou na cola do Fluke por anos. Viu o nome dele aparecer em 15 a 20 homicídios ligados ao tráfico no Southside durante os anos 70 e 80. Corpos em becos, execuções profissionais rivais que cresceram o olho, traficantes que roubaram a carga, testemunhas que falaram demais. Nenhum desses casos foi fechado. Fluke sacava uma parada que a maioria não entendia. Violência é ferramenta, não estilo de vida. Tu não sai exibindo a peça por aí. Tu usa quando a matemática exige e garante que nada leve até você. Sem testemunhas, sem provas, sem condenações. Mas ele também manjava do teatro. Quando você comanda uma operação de 1 milhão por semana, o povo precisa ver o chefe, não a violência, não os presuntos. Eles precisam ver os ternos de seda e os diamantes. Precisam acreditar na história da jogatina. Precisam ver o homem que banca funerais, patrocina times de basquete e trata a vizinhança como família. É assim que se constrói lealdade. É assim que você fica intocável. Em 1984, Fluke Stokes não era só um traficante. Ele era uma instituição, uma lenda, o chefão mais rico e extravagante que o Southside já viu. A polícia não conseguia encostar nele. Testemunhas não abriam o bico. A comunidade protegia ele. Mas impérios não duram para sempre. Fevereiro de 1984, tudo mudou. Não porque os federais finalmente montaram o caso. Não porque um rival tentou a sorte. Foi porque alguém matou o filho dele, Willie Stokes Jr., 28 anos de idade. Chamavam ele de o frouxo, mas o moleque não tinha nada de mole. Movimentava peso pro pai, apostava como o pai se vestia igual ao pai. Cadillac zero todo ano por 8 anos seguidos. Ternos rosa, anéis de diamante à próxima geração.
Tinha a esposa, 5 filhos, um futuro nos negócios da família. 22 de fevereiro de 1984. Motel Robert Southside. Willie Jr. encosta para checar um carregamento de heroína. Procedimento de rotina, controle de qualidade. Garantir que o produto tá puro antes de ir para a pista. Ele nem chegou no quarto. Tiros, vários atiradores. Willie Jr. cai no estacionamento. 3 dias depois, 25 de fevereiro, ele se foi. A esposa virou viúva. 5 crianças sem pai, nenhuma prisão, nenhum suspeito, nenhuma justiça. O que a maioria não entendia sobre aquele fevereiro de 84. O jogo estava mudando. O crack estava inundando as cidades americanas. Barato, viciante, fácil de passar, e trouxe um novo tipo de traficante. Mais jovem, mais faminto, mais imprudente. Não eram as operações calculadas que o Fluke construiu. Eram moleques armados que não respeitavam as regras antigas. Não ligavam para território. Não ligavam para hierarquia. Willie Jr. foi pego nessa transição. A velha guarda trombando com a nova escola. E a nova escola não pedia licença. A polícia desconfiava que era coisa da molecada nova querendo tomar a boca, tentando ganhar fama, derrubando o herdeiro do chefão para mandar um recado, mas a lei do silêncio prevaleceu. Ninguém viu nada, ninguém abriu o bico. O caso esfriou na gaveta, e o Fluke teve a dura missão de enterrar o próprio filho. Quando a imprensa caiu em cima, o Fluke não falou de tráfico ou de negócios. O papo dele foi reto, falou de caráter, falou de lealdade. Dizia que o garoto era um homem de bem muito querido na quebrada, mas que tinha um fraco pesado por jogos de azar. Aí ele solta a frase que marcou a comunidade. Teve um ano que eu estava quebrado na dívida. Ele vendeu o Cadillac dele para me salvar. Então eu fiquei devendo essa para ele. Essa foi a sentença. Eu devia essa para ele. A maioria dos pais teria feito um velório discreto na encolha. Algo privado respeitoso, mantendo a dor da família longe das ruas. Mas o Fluke Stokes não era um pai comum. Ele construiu o império dele na base da imagem do espetáculo. O filho morreu no jogo do crime, e o Fluke ia garantir que o mundo jamais esquecesse o nome de Willie Jr. $7.000. Foi essa a fortuna que ele desembolsou só no caixão. O Fluke procurou um fabricante de caixões com um pedido que ninguém nunca tinha ouvido antes. Queria uma réplica exata de um Cadillac Seville modelo 1984, o carro favorito do Willie. O fabricante topou a loucura. Mas o Fluke não parou por aí, ele queria elevar o nível. Ele levou aquele caixão direto para uma oficina de funilaria local para os caras que recuperam carro batido e mandou transformar o negócio em realidade. Grade frontal de Cadillac, legítima porta-malas original, faróis e lanternas traseiras que funcionavam de verdade e até piscavam. 4 pneus de faixa branca montados no chassi para-brisa de acrílico, volante decorado, painel completo e até uma placa personalizada escrito WIMP. Quando o serviço terminou, aquilo não era mais um caixão. Era uma nave, um Cadillac, um verdadeiro esquife sobre rodas. O velório rolou na funerária A.R. Leak, lá na rua 78, em Cottage Grove, no lado sul da cidade. A fila de curiosos dobrava quarteirões. A galera não estava lá para prestar homenagem para traficante morto. Eles queriam ver com os próprios olhos aquela bizarrice inédita. Lá dentro, Willie Jr. não estava deitado. Ele estava sentado no caixão Cadillac na posição de piloto, mãos firmes no volante como se fosse dar um rolê no além. Vestia um terno vermelho berrante, chapéu cinza caído de lado no estilo anéis de diamante em todos os dedos. E entre os dedos presos, como se ele tivesse acabado de rapar a banca no cassino, várias notas de $100. Os faróis piscavam num ritmo hipnótico, acende, apaga, acende, apaga. Jan Stokes, a mãe do Willie, ficou firme ao lado do caixão. Os repórteres perguntaram o que ela achava daquilo tudo. Se era exagero, se era falta de respeito. Ela olhou para eles como se não entendessem nada sobre a família dela. Eu acho que ele teria adorado. Era o jeito dele. Ele gostava de chamar atenção, tinha estilo. Essa frase rodou o país inteiro. Jornais da América toda publicaram a história. Colunas, agências de notícias, todo mundo falando do filho do traficante enterrado num caixão de Cadillac com grana na mão e farol piscando. Foi um circo. O auge da ostentação. Bem no pico da guerra contra as drogas. Enquanto a Nancy Reagan pedia para as crianças dizerem não, o Fluke Stokes
transformava um funeral numa verdadeira festa de arromba. A mídia não conseguia desviar o olhar. Fotos estampadas de Nova York à Califórnia. Programas de TV debatiam pastores, condenavam no púlpito. Líderes comunitários discutiam se era uma celebração da vida ou apologia ao crime. O Fluke estava nem aí. Ele fez o que queria. O nome do Willie Jr. jamais seria esquecido. Mas a história não acabou no cemitério, porque a mais de 2.000 quilômetros dali em Austin, no Texas, um compositor chamado Bill Carter lia o jornal no café da manhã. Ele bateu o olho na matéria sobre o Willie Wimp e seu caixão de Cadillac. Ele virou para a esposa Ruth Ellsworth e mandou a real. Isso aqui não é notícia de jornal, isso é música. O caixão Cadillac estava prestes a virar lenda. Austin, Texas, ano de 1984. Bill Carter está sentado na cozinha com o jornal Austin American Statesman aberto na frente dele. Coluna nacional História vinda de Chicago. O filho do traficante enterrado num caixão no formato de um Cadillac, faróis funcionando e dinheiro vivo entre os dedos. Carter lê aquilo 2 vezes. Chama a esposa e parceira de composição Ruth Ellsworth e aponta para a página. Isso não é uma matéria, ele diz. Isso é um blues. A viagem até o estúdio era curta coisa de 3 quilômetros. Foi só esse tempo que eles precisaram. Quando estacionaram o carro, a letra estava pronta. Verso-refrão, ponte o pacote completo. Entraram na cabine e gravaram a fita no mesmo dia. Em 1985, Bill Carter lança Willie the Wimp and his Cadillac Coffin no álbum Stomping Grounds, com Jimmy Vaughan arrebentando na guitarra. A música tem aquele balanço shuffle puro blues texano e a letra rasga a verdade. Willie the Wimp foi enterrado hoje. O descanso dele foi de um jeito especial. Aí a canção descreve a cena toda em detalhes. A grade do Cadillac, o terno vermelho flamejante, a grana na mão, os faróis piscando. Cada detalhe daquele funeral virou um hino do blues rock. O refrão pega na veia, não sai da cabeça. E a música se espalhou como fogo pelo circuito de blues do Texas. Shows em boates bombando nas rádios. A galera curte porque não tem sermão, não tá crucificando o Willie Jr. nem endeusando o cara. É o papo reto, a fita como ela é. Sem julgamento, só a verdade nua e crua num riff de guitarra. Aí o Stevie Ray Vaughan escuta a parada. O Steve já era lenda viva nessa altura, um dos maiores guitarristas que pisaram nesse chão. Ele ouve a versão do Bill Carter e sente que precisa gravar. Mas o Steve não ia só fazer um cover. Ele ia deixar o som mais pesado, mais sujo, pura eletricidade. Julho de 1986, Stevie Ray Vaughan solta Willie the Wimp no álbum Live Alive. Gravação ao vivo, energia bruta. A guitarra dele tá furiosa. A música vira um hino do blues rock da noite pro dia. Rádios do país todo tocando. A MTV abraça a ideia. Willie the Wimp, um traficante de 28 anos do South Side de Chicago, vira ícone internacional. E aqui tá a ironia que ninguém viu chegando. A versão do Steve sai em julho de 1986. 3 meses depois, 19 de novembro, o Fluke Stokes é assassinado. O cara que inventou o espetáculo do caixão de Cadillac, o homem que transformou o funeral do filho num evento cultural, morre no mesmo ano que a música sobre isso estoura. O Steve não sabia. O Bill Carter não sabia. Ninguém imaginava que a hora do Fluke estava chegando quando o som virou nacional. Mas o universo tem um timing bizarro. Quando rolou o funeral do próprio Fluke, o Willie the Wimp já era lenda. A música garantiu isso. E agora a mídia tinha um novo ângulo para explorar. O pai que enterrou o filho num Cadillac é enterrado meses depois de um blues rock imortalizar o feito. 1988, Festival Mid-Fins na Dinamarca. Stevie Ray Vaughan toca Willie the Wimp ao vivo. Milhares de pessoas cantando juntos sobre um traficante de Chicago que nunca viram na vida. Cantando sobre um caixão de Cadillac que nunca presenciaram. A história ultrapassou as ruas, foi além de Chicago, entrou para a história da música. E esse é o poder do espetáculo. O Fluke sacou isso quando montou aquele caixão. Ninguém é lembrado por ficar calado. Você é lembrado por fazer o que ninguém mais teria coragem. Algo tão escandaloso, tão ousado, que o povo não consegue parar de falar. Willie the Wimp não teve só um funeral. Ganhou uma música, um clássico do blues, um pedaço da cultura americana que ia sobreviver a todos eles.
Mas enquanto o mundo cantava sobre o caixão de Cadillac, o Fluke estava encarando outro tipo de música. Pressão federal, batalhas na justiça rivais, invadindo a área, e uma traição que ele nunca previu. Janeiro de 1985, menos de um ano depois de enterrar o filho no Cadillac, o Fluke dá outra festa. Bodas de 30 anos com a esposa Jean, 3 décadas de casamento, hora de comemorar. $200 mil. Foi isso que ele torrou. Alugou o salão de um hotel no South Side, contratou os Staple Singers, chamou os Chi-Lites, ambos famosos nacionalmente, lendas do soul. O tipo de show que você não consegue se não tiver os contatos ou a grana. O Fluke tinha os dois. Convidados lotaram o salão. Centenas de pessoas, amigos, família, sócios de negócios. As ruas apareceram para celebrar o rei e sua rainha. Fluke lá na frente com a Jean renovando os votos. 30 anos juntos passando por tudo o império, a prisão, a morte do filho. Aí o Fluke fez o que o Fluke sempre fazia. Ele fez chover dinheiro. Literalmente. Andou no meio da galera jogando notas de 50 e 100 dólares. Os convidados se matando para pegar. Grana voando pelo ar feito confete. 200 mil gastos. Sem hesitar. Sem remorso. Antes da festa, repórteres perguntaram pro Fluke. Ele abriu aquele sorriso, diamantes brilhando. Vai ser uma coisinha modesta. Modesta. 200 mil dólares. The Staple Singers, The Chi-Lites, dinheiro caindo do teto. Essa era a versão de modéstia do Fluke. Mas aqui tá o detalhe que assombra a história, o local. Aquele hotel no South Side, o mesmo lugar onde Willie the Wimp foi assassinado um ano antes, o mesmo estacionamento onde o filho dele morreu. Fluke deu uma festa de aniversário de 200 mil dólares exatamente onde o garoto dele morreu. A maioria nunca voltaria naquele lugar. Muita dor, muita assombração. Mas o Fluke voltou lá e comemorou. Talvez fosse o jeito dele de retomar o espaço. Talvez fosse desafio. Talvez ele só não ligasse. De qualquer forma, mostrava como a cabeça do Fluke funcionava. Nada tinha limite, nem o luto. Mas enquanto o Fluke celebrava 30 anos com a Jean, o cerco estava fechando. 1º de agosto de 1984, Hyde Park. Um farmacêutico chamado Robert Siralski, 61 anos, leva um tiro na porta de casa. O Siralski não era só farmacêutico. Ele vendia quinino, o produto que os traficantes usavam para render a heroína. Ele fornecia pro Fluke e outros traficantes do South Side há anos. 50 libras por mês, depois 25, depois 5. O Siralski estava diminuindo, querendo fazer o corre dele sozinho. A polícia acredita que o Fluke mandou apagar o cara. Fevereiro de 1986, Fluke é indiciado. Homicídio, conspiração para matar, aliciamento, violência armada, assalto à mão armada. A acusação parecia inquebrável. 3 testemunhas oculares. Uma delas, Daryl Moore, matador de aluguel confesso e X9 da polícia. Moore jurou que Fluke pagou 10 mil dólares para apagar Siralski. O julgamento começou em 18 de agosto de 1986. Tribunal lotado, promotoria sentindo o cheiro da vitória. Até que as testemunhas subiram ao estrado. Daryl Moore e os outros 2, um após o outro. Os 3 voltaram atrás. Disseram que era mentira, alegaram coação policial. Juraram que o caso todo era armação. O processo desmoronou. Fluke saiu do tribunal ostentando seus diamantes correntes de ouro, caminhando para o Cadillac personalizado que o esperava. A imprensa caiu em cima perguntando se ele tinha feito mesmo aquilo tudo que a polícia dizia. Fluke abriu aquele sorriso debochado. Eu tenho cara de criminoso. E soltou a frase que entraria para a história. Eu vou para Las Vegas jogar uns dados e curtir a vida. 3 meses depois estaria morto. Pois enquanto Fluke driblava a acusação de homicídio, a agência antidrogas preparava o bote final. Crime organizado, sonegação, formação de quadrilha. 2 anos de investigação pesada. O indiciamento estava no forno. Se condenado, prisão perpétua. E foi aí que a muralha começou a rachar. Ignorando a festa de 200 mil dólares e a renovação de votos após 30 anos de casado com Jean Fluke, estava com a amante na noite fatal. Diane Miller, 31 anos. Dia 19 de novembro de 1986. Ela estava no banco de trás quando o inferno começou. Earl Wilson, 33 anos, divorciado, pai de 5 filhos,
Fazia bico como segurança numa pista de patinação na Zona Sul. Um cara comum na luta para pagar as contas. Outubro de 1986. Fluke o contrata. Guarda-costas freelancer. 3 semanas. Foi o tempo que Earl Wilson serviu Willie Fluke Stokes antes de vendê-lo para a morte. Mas Wilson não era apenas um segurança. Ele era informante da polícia. X9 veterano anos de estrada. Relatórios diários para a promotoria. Cada passo, cada lugar que Fluke ia, Wilson entregava de bandeja para a lei. Recebendo de Stokes, recebendo da polícia, jogo duplo perigoso. Até que Elliot Taylor fez uma proposta irrecusável. Taylor, 34 anos, membro de gangue de motoqueiros, amigo de infância de Wilson e conectado com gente que queria o fim de Fluke. O acordo era ridículo. Perdoar uma dívida de drogas do Wilson. Um telefone clonado de presente. E pagar a conta do celular. Custo total, $800. $800 para atrair o maior barão das drogas da Zona Sul. Mas a motivação ia além da grana. A promotoria alegou ambição pura. Wilson queria coroar o novo rei do tráfico. Derrubar Fluke, colocar outro no poder e ser o cara que fez acontecer. Charles Edward Bay observava tudo das sombras. 42 anos ex-segurança de Fluke que virou patrão. Rival direto na guerra sangrenta por território. 21 de setembro de 1986. Bay e um sócio sofrem uma emboscada. Rajada de metralhadora, 4 tiros cada. Sobreviveram por milagre. A polícia suspeitava que Fluke mandou o serviço. Dizem que Bay botou $50 mil pela cabeça de Fluke. O cheiro de vingança estava no ar. Fluke sabia. A rua toda sabia. Noite de 18 de novembro de 1986. Fluke leva a amante Diane Miller ao cinema. Assistem a um filme qualquer. Na saída param numa loja de conveniência 24 horas na rua 79 com a Calumet. Compram pipoca. Seguem para o apartamento de Diane. Cruzamento da rua 79 com a Alice. Earl Wilson vem na escolta no carro de trás. A função dele é clara: colar na traseira, vigiar o perímetro, proteger o chefe. Mas Wilson está no telefone com Elliot Taylor. Narra cada movimento, a rota exata, o horário preciso da chegada. E aqui entra o detalhe macabro que marca essa história. Naquela noite, Fluke estava sem joias, sem ouro, sem seda. Apenas moletom azul, jaqueta vermelha, tênis branco e boné. Irreconhecível. Logo ele, o homem que virou lenda pela ostentação exagerada. Saiu vestido como quem vai na padaria da esquina. Pressentimento, tentativa de passar despercebido. Mistério total. 00:37, dia 19 de novembro. O Cadillac estaciona na frente do prédio de Diane. Rua 79 com Alice. Diane se abaixa no banco de trás para pegar as compras. Ronald Johnson, 48 anos, motorista, engata o parque. 2 homens surgem de trás de um carro estacionado. O primeiro ergue uma escopeta e aponta para o para-brisa. O vidro estilhaça. Os tiros continuam pelo lado do passageiro. O segundo atirador de pistola fuzila Ronald Johnson. Vários disparos. O motorista morre na hora. Fluke é atingido na boca e no peito. Ainda segurava o celular quando as balas entraram. Diane Miller se encolhe no chão do carro, ouvindo o caos, o vidro quebrando os estouros. No silêncio repentino, ela grita por ele. Nenhuma resposta. Earl Wilson, no carro de trás, dispara 4 vezes. Mas ele não mira nos assassinos. Ele atira para o alto, encenando uma defesa que nunca existiu. Os executores se afastam andando, tranquilos, sem pressa. Entram no carro e somem. A polícia desconfia na hora da versão de Wilson, até que o telefone toca. Uma denúncia anônima. Alguém com um rádio na escuta. Naquela época, telefones de carro transmitiam em frequência aberta. O sujeito pegou a conversa todinha. Ouviu o Wilson no telefone passando a fita. Ouviu ele mandar avisa à molecada para não correr. Ouviu o conselho final: melhor tu arrumar um segurança quando isso acabar. A denúncia veio do Hyde Park. O informante nunca deu o nome, nunca apareceu na delegacia. A defesa do Wilson jurou que o delator era da própria polícia. Uma armação, mas a tese não colou. 25 de novembro, uma semana depois da execução, a polícia enquadra Earl Wilson. 2 homicídios, 2 tentativas de latrocínio. No tribunal, Diane Miller abriu o bico. De vestido de veludo verde pérolas e casaco de pele branco, contou pro júri exatamente o que rolou.
Descreveu como foi pegar as sacolas, o estalo dos tiros, como se jogou no chão gritando o nome do Fluke. Dezembro de 1987 sai o veredito. Earl Wilson culpado. 2 homicídios qualificados na conta. 8 de janeiro de 88, prisão perpétua sem choro. Elliot Taylor nunca foi indiciado. Os 2 atiradores sumiram no mapa. Charles Edward Bay nunca foi cobrado. Só o Earl Wilson rodou. O guarda-costas que vendeu o patrão por $800 e um sonho de poder que nunca virou realidade. Funerária A. R. Leak, esquina da 78 com a Cottage Grove. O mesmo lugar que velou o Willie the Wimp 2 anos antes. Agora era a vez do Fluke. 7.000 pessoas. Foi essa a multidão que apareceu para a despedida. Filas dobravam o quarteirão. Mães levantavam os filhos acima da massa para verem o caixão. Rapaziada de terno alinhado. Senhoras com chapéus de igreja. O lado sul compareceu em peso. Certa manhã, um moleque explicou para a imprensa o que o Fluke significava na quebrada. Eu andava na mesma rua que ele. Cheguei nele. Falei com ele. Ele respondeu. Me apresentei, ele apertou minha mão e tudo mais. Esse é o homem que a comunidade lembrava. Não o Barão do Pó. Não o suspeito de matança. Mas o cara que apertava a mão sabia o nome de todos, que tratava a gente como gente. Lá dentro, Fluke repousava num caixão de mogno maciço. Interior personalizado azul bebê. Ele vestia terno azul, camisa de seda azul, gravata e lenço combinando sapatos de couro de cobra azul. Óculos escuros escondiam os olhos. E nas mãos, entre os dedos, um telefone portátil. O mesmo modelo que ele segurava quando a chumbada começou. Lá fora, camelôs vendiam camisetas do Fluke, passavam a mercadoria feito droga. Todo mundo queria um pedaço da lenda. Os federais sabiam que o caso tinha ido pro brejo. 2 anos de investigação no lixo. Há meses de um indiciamento por extorsão, sonegação, formação de quadrilha. A perpétua já estava guardada para ele. Mas o Fluke nunca viu o juiz. As ruas cobraram a dívida antes. Ele comandava de 20 a 40 bocas, 200 funcionários, girava $1 milhão por semana. O gangster negro mais poderoso da história de Chicago. Era assim que chamavam ele. Mas ele também foi o último da sua estirpe. Fluke subiu numa época em que o jogo do tráfico tinha hierarquia, regras, organização. A epidemia do crack estava mudando tudo, trazendo traficantes novos que não respeitavam o código antigo, que atiravam primeiro e nunca perguntavam nada. Fluke morreu bem na virada dessa era. A velha guarda foi pro buraco junto com ele. 20 de outubro de 2023, Earl Wilson saiu da tranca. 37 anos cumpridos. Sentença de 60 reduzida na apelação. Tá livre agora, vivendo em algum canto da América. O segurança que traiu o rei por 800 contos. Os pistoleiros nunca foram pegos. Elliot Taylor nunca foi acusado. Charles Bay nunca foi acusado. Só o Wilson pagou o pato e até ele já tá na rua. Fluke tá enterrado no cemitério Oakwood. Mesma cripta do filho. Pai e filho saíram de cena em Cadillacs. Ambos viraram lendas, ambos mortos no jogo que construíram. Stevie Ray Vaughan ainda toca no rádio. Willie the Wimp ainda ganha cover de bandas de blues pelo mundo. Os caixões de Cadillac fizeram eles imortais. Esse foi Willie Fluke Stokes, o rei que morreu segurando um telefone. O pai que transformava funerais em espetáculo. O gangster que dava comida aos pobres e desovava corpos em becos. 7.000 pessoas no luto. 2 caixões de Cadillac, um blues, uma traição. É assim que os impérios desmoronam.